Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu trouxe aqui para vocês um vídeo sobre 5 sinais de que talvez o Canadá não seja o país ideal para você. Não tem nenhum problema o Canadá não ser o país ideal para você, tá bem? Antes de qualquer coisa. E caso você se enquadre em todas essas situações aqui que eu vou citar, e mesmo assim você tenha uma vida boa aqui no Canadá, eu não tô dizendo que é uma coisa, nossa, mas todo mundo que segue esse perfil nunca vai conseguir morar no Canadá. Não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que talvez a sua vida seja um pouco mais difícil, um pouco mais desafiadora, caso você, seja dessa maneira ou se porte dessa maneira e queira vir aqui para o Canadá, tá? Eu, por exemplo, não me enquadro em uma das coisas que eu vou citar aqui para vocês e eu sei que isso é um problema para mim, mas estamos aí, né? Então, basta a gente querer, superar as nossas dificuldades e mudar e nos adaptar. Então, vamos lá. A primeira coisa que pode ser um desafio, pode ser um indicativo de que talvez o Canadá não seja um lugar para você, é se você é uma pessoa preconceituosa, homofóbica, ou que acha que todo muçulmano é terrorista e que tinha que morrer na guerra mesmo. Aqui no Canadá, atitudes preconceituosas de qualquer tipo são levadas bem a sério. Eu acho que eu não preciso citar muitos exemplos, até porque tem muito vídeo no YouTube aqui falando sobre isso, falando sobre preconceito, e tudo mais. Mas uma coisa que talvez as pessoas não tenham exposto nos vídeos ou nos blogs ou em qualquer meio que seja, é que isso pode ser emocionalmente desgastante para pessoas que têm esse preconceito dentro delas. Então eu já ouvi casos de gente que foi obrigado a tirar o filho da escola porque os colegas do filho da escola eram metade homossexuais. Então, a pessoa se sentia incomodada porque o filho estava estudando com crianças homossexuais, Então, isso pode ser realmente emocionalmente desgastante para você, caso você tenha algum preconceito. E eu acho assim, todos nós temos preconceitos. Todos nós temos preconceito. Então eu não tô apontando o dedo pra ninguém. Ai, você é homofóbica, não sei o quê. Eu não tô fazendo isso. Mas eu tô explicando. Pode ser emocionalmente desgastante pra você, caso você tenha algum preconceito, alguma coisa que te incomoda muito e você tenha que conviver e você tenha que respeitar aqui no Canadá, porque senão, meu amigo, o negócio pode ficar feio pro seu lado. Você não precisa gostar de outras culturas, você não precisa gostar de outras religiões, você nem precisa gostar dos gays. Você só precisa respeitar eles aqui. E a gente tem que combinar que no país de onde a gente veio, nem sempre isso acontece, Então, a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. O Canadá também não é pra você se o seu ideal de país perfeito é quente e faz sol o ano todo. E então é aí que pega pra mim. Sim, porque eu não sou uma pessoa que gosta de frio. Eu me acostumei com frio. Eu gosto de neve e tal, mas assim, eu gosto de sol. Então, pra mim, essa parte é bem difícil, Mas a gente vai se adaptando. Eu não acho que a gente seja obrigado a gostar do frio pra morar no Canadá. A gente só tem que estar aberto a conviver com o frio e saber se agasalhar bem, Tanto é que aqui vocês vão ouvir o tempo inteiro canadense reclamando do frio, canadense reclamando da neve, canadense reclamando da chuva, Eles mesmos não suportam o frio daqui. E eles mesmos acham que aqui é um clima pra urso polar. Acabou. Toda vez que eu comento sobre o clima do Brasil para os meus amigos canadenses, eles ficam doidos. Eles ficam, eu quero muito ir pro Brasil, eu quero muito ter sol, eu quero muito ter verão, ai meu Deus, entendeu? Então, e é aquela coisa, gente? Muitos aspectos do Canadá compensam o frio. Então, a gente também não tá o tempo todo na rua sofrendo com frio. A gente passa muito do nosso tempo em locais fechados. Mas é aquela coisa. É complicado, é complicado. Existem várias coisas que estão relacionadas com o frio, com a falta de sol, com a chuva e questões emocionais mesmo, mas se você é o tipo de pessoa que gosta muito de praia, de ficar torrando no sol, que nem frango empanado, suando na areia, rolando na canga, essas coisas assim, talvez a Austrália seja um país um pouco melhor. O Canadá também não é pra você, caso você seja uma pessoa dependente de outras pessoas e queira continuar assim. Por que eu digo queira continuar assim? Porque muitas pessoas, muitas mesmo, gente, não tem como dizer que não é assim. No Brasil, a gente terceiriza tudo. A gente tem empregada doméstica, a gente tem babá, a gente tem gente pra montar os nossos móveis. Nós contratamos gente pra fazer tudo que a gente precisa no Brasil. Ai, Kit, eu nunca contratei ninguém pra fazer nada pra mim no Brasil. Tá bom, ok, mas muitas pessoas contratam pessoas para fazer as coisas por elas. A grande diferença é você saber disso e você falar, não, ok,
tô de coração aberto, ou, ok, eu tenho dinheiro suficiente para pagar alguém para fazer isso para mim. Que também, se você tem dinheiro para pagar alguém para fazer isso para você, aproveita que você tem esse dinheiro. Muitas pessoas que vêm aqui pro Canadá têm sim mais dinheiro para poder fazer essas coisas, aí compra carro, aí, né, tem babysitter, aí tem alguém para fazer a faxina uma vez por semana e tal. Então, se você tem dinheiro para pagar, tudo bem. Se você é que nem eu, que não tem dinheiro para pagar, a gente vai, mete a cara e aprende a fazer tudo. Aprende a cozinhar, aprende a fazer tudo mesmo, né? A grande questão é estar com o coração aberto para poder se adaptar e aprender e tal. E não achar que isso é uma coisa horrível. Meu Deus, eu vou ter que ser dona de casa. Meu Deus, eu vou ter que cuidar dos meus próprios filhos, meu Deus. Não, então, tipo... E vai ser bem difícil morar aqui no Canadá caso você, né, tenha esse tipo de pensamento. Não é impossível, mas é bem difícil. Outro sinal de que talvez o Canadá não seja o lugar certo para você é se você não quiser se mesclar à cultura canadense, tá bem? Essa eu acho que é a parte mais importante de todas. Existem lugares no Canadá que tem menos canadenses comparados com outros lugares, né? Então, às vezes fica talvez um pouco mais difícil de você se mesclar à cultura canadense se não tem muito canadense, né? Eu, por exemplo, sempre quis me inserir na cultura canadense, ter amigos canadenses. Agora eu tenho o Adam, eu tenho a Lana, eu tenho a Mary... Mas eu acho que é basicamente isso que eu tenho de amigo canadense. No entanto, o ar canadense, né, continua pairando sobre nossas cabeças. Então é importante que a gente se adapte a esse meio para que tudo flua da melhor maneira possível, não é mesmo? Se a sua ideia é viver dentro de uma bolha de brasileiros, onde você só vai falar português, só vai comer comida brasileira, só vai ver televisão brasileira, e vivendo a mesma vida que você vivia no Brasil, de fato você nunca vai imigrar, né? Você só vai ter se mudado aqui para o Canadá. Como diz o Gianni. Sempre repito essa frase do Gianni que eu achei sensacional. E por último, o Canadá pode ser um lugar bem difícil para você caso você seja um homem machista. Por que eu não falo também uma mulher machista? Porque eu acho que talvez a mulher machista... Eu acho que a mulher machista também pode sofrer, mas eu acho que o homem machista sofreria mais. E pra ser bem sincera, eu nem acho que você precisa ser machista para você sofrer ou ter uma certa dificuldade ou, né, precisar ir se adaptar um bocado quando você está se relacionando com mulheres aqui no Canadá. Por quê? Porque desde que eu cheguei aqui eu tenho ouvido cada vez mais histórias de brasileiros que têm sentido uma certa dificuldade em lidar com mulheres, né? No questão de você querer se relacionar com mulheres, Tinder, encontros, etc., conquista... Bom, vocês entenderam. De acordo com alguns homens, o Canadá é de um feminismo exagerado, especialmente na província do Quebec, tá? Então, eu nunca fui para o Quebec, eu não sei dizer se é ou não. Parece que para as mulheres aqui tudo é assédio. E é engraçado porque até eu fiquei um pouco surpresa quando, dentro da sala de aula, mudando totalmente de assunto, mas dentro da sala de aula, quando a gente tem aula sobre conduta do terapeuta, do acupunturista e tal, com o paciente, tem gente que fala assim, quando você for ver o prontuário da pessoa, você tem que botar a sua folha, né, na sua frente para que você veja só da cabeça para cima. Porque se você botar um pouquinho para baixo e a mulher achar que você tá olhando pro decote dela, ela pode dizer que isso é assédio. Eu não sei o quanto disso é exagero ou não, da parte do professor ou da parte das mulheres. Eu sinceramente prefiro não me posicionar aqui no meio, porque a minha opinião ia ser um bocado tendenciosa. Mas alguns homens já vieram até mim para falar, Kitty, isso realmente acontece? Kitty, como é que eu devo me portar até mesmo dentro da balada? Kitty, eu posso dizer isso? Não posso dizer isso? Bom, gente, eu nunca... cheguei em uma mulher aqui no Canadá, eu não sei dizer, né? E eu acho que se eu chegasse numa mulher aqui no Canadá, ia ser uma mulher diferente da que vocês chegariam, né? Mas alguns homens sabem que se eles mantiverem o comportamento que eles têm brasileiro na conquista aqui no Canadá, eles podem sofrer muito. Um rapaz uma vez me falou, ele nem é machista nem nada, sabe? Mas ele falou assim, poxa, eu fui pro Canadá e eu fiquei muito decepcionado porque eu conversei com um cara e ele falou que aqui, se eu sair com uma menina e quiser pagar a conta pra ela, ela pode ficar com raiva de mim, pode surtar e tal. E aí eu fiquei muito decepcionado. Então, assim, eu não tenho prática no assunto para confirmar se isso realmente acontece ou não. Mas, caso você seja o tipo de cara que pega a guria pelo braço e quer tacar um beijo, caso você ache que é normal ficar se esfregando nas meninas, caso você seja o tipo de cara que se acha superior à mulher, né, aqui você vai ter um pouquinho de problema. Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz com o Adam, meu amigo canadense, sobre conquista e relacionamentos, né, com canadenses.
Ele fala um pouquinho, assim, não vou dizer que ele fala sobre isso, mas vocês podem ter uma ideia mais ou menos de como é que ele, por exemplo, aborda mulheres aqui no Canadá, porque ele sabe que o negócio é um pouco mais complicado. Opa, peraí, pessoal. Desculpa, não saia do vídeo ainda, porque eu essa semana li um texto da Luana Barbosa, que é minha amiga no Facebook, e eu achei que tinha tudo a ver com o vídeo de hoje. Então eu vou ler aqui como uma sexta coisa, né, para nossa lista, que na verdade vai envolver uma série de coisas e que eu acho que alguém precisava falar sobre o Canadá e ela conseguiu expressar exatamente o que eu queria falar através do texto dela. Então, peraí que eu vou ler para vocês. Eu vou ler um pedaço apenas do texto dela, não vou ler inteiro, mas vocês podem considerar o texto dela como se tivesse o nome: Cara, o que você quer com o Canadá? Você é a favor do porte de armas? Aqui isso não existe. Você critica o Bolsa Família? Você sabia que aqui o governo também dá esse auxílio? Se eu te contar de quanto é, você até cai para trás. Você é contra cotas. Aqui, mulheres e visible minorities têm preferências nas vagas de emprego e são encorajados a assinalarem isso em seus currículos. Aqui, os velhinhos aposentados também trabalham. Mas quando você envia seu currículo para uma empresa, ele não tem foto, sexo ou idade. Afinal, sua qualificação é o que importa. Você diz que o mundo anda chato, tudo é racismo e opressão. Mas eu te desafio a fazer piadinha homofóbica no seu ambiente de trabalho aqui e seus colegas de trabalho acharem isso o máximo. Duvido! Acha o politicamente correto um saco? Repense então para onde você quer ir. Você reclama do ensino público no Brasil, das faculdades, das escolas. Mas olha, se está à procura de um médico ou dentista, me desculpem, mas sinceramente eu recomendo que comprem suas passagens para as terras tupiniquins, porque foi mal aí, mas nossos médicos e dentistas são os melhores. Lidem com isso. Você é o cara da sua área? Aqui, raras exceções, se você não tem formação canadense, you know shit. Mesmo que eu e você discordemos disso. Aqui é o lugar que você tem o sentimento de que a partir do momento que você atravessa a imigração, você não é nada. Mas ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de ser tudo. Na prática, não é tão fácil, mas é possível. Você pode recomeçar e se reinventar. Pode esquecer tudo o que já foi e se tornar a melhor versão de você mesmo. Ou, sem romantização, sofrer pelo mesmo motivo. Você é anti-brasileiros? Sim, você pode se decepcionar aqui também. Mas a minha experiência tem sido de que meus amigos brasileiros estão sendo fundamentais nessa nossa mudança. Você pode, inclusive, se chocar com o quanto de coisas boas que o Brasil tem e você nem percebe. Você acha que tudo é mimimi porque você superou coisas de forma rápida e simples e acha que todo mundo tem que reagir da mesma forma que você? Você não é nada, não é padrão para nada. Lidem com isso. Já disse, you know shit. Não usem sua régua para a vida dos outros. Você acha que proibir o assédio também é mimimi? Que tal experimentar falar merda para a coleguinha da faculdade e perder o seu visto de estudante? Pois é, acontece, viu? Gosta de chegar em alguém que está em uma posição inferior à sua e perguntar: você sabe com quem está falando? Ha, 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 ha. Você não é ninguém na fila do pão. Não estou querendo dizer que essa é uma verdade universal, muito menos que você é obrigado a concordar com tudo que eu acho. Sim, eu sei lidar com isso. Bem pelo contrário, você pode achar o que quiser, inclusive expressar. Aqui não é uma ditadura, não. Mas existe uma linha tênue entre a sua opinião e você achar que sabe mais sobre as decisões alheias do que a própria pessoa que está na situação. O que eu quero dizer é que, quando escolhemos um lugar para chamar de lar, esse lugar tem que, no mínimo, ser condizente com a nossa visão. O Canadá não precisa de mim e nem precisa de você. Aliás, precisa e não precisa. Por isso que esse processo pode ser bem diferente do que você espera. Quando você escolhe um país para criar os seus filhos, você está clicando em li e concordo com os termos acima. E, gente, por favor, a gente sabe que não se assina nada sem ler antes. Eu, por exemplo, nunca conseguiria assinar os termos para os Estados Unidos. Não condiz com a minha visão, mas talvez atenda às necessidades de outras pessoas. Isso é muito individual. Não pense que depois de pegar a sua linda cidadania, você vai chegar no país alheio cagando regra, afinal agora você é um cidadão. Vai ter que dançar conforme a música. Essa música é agradável para mim, até o dia que ela se tornar um funk proibidão. Aí eu, como incomodada, que me mude. Bom, gente, é assim que eu vou terminar o vídeo de hoje. Muito obrigada, Luana, por deixar eu publicar aqui o seu post. Um beijo para todo mundo, não deixem de dar o seu joinha aqui no vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!